Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a grade, a toda a programação da TV Mundo Maior, sempre assuntos muito interessantes e que nos levam a refletir sobre a vida. Continuando a contar histórias sobre Chico Xavier, histórias que não são histórias, realmente são histórias com H, porque da própria vivência de Chico Xavier, de sua experiência, de sua vida. Chico sempre foi muito apegado à natureza. Ele sempre esteve ligado à natureza. Tanto é assim que ele foi trabalhar na Fazenda Modelo. Ele foi trabalhar na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo e ali ele vivia em contato com a natureza, com as plantas, com as árvores, com as matas, com os pássaros, com os animais que eram criados lá na Fazenda Modelo. E em sua casa também ele sempre teve cães, às vezes gatos, cães e gatos ao mesmo tempo, convivendo pacificamente. Ele sempre foi um grande amigo da natureza. E ele nos contava histórias muito interessantes, ligadas aos seus cães, histórias ligadas aos seus cães, aos seus gatos, não é? Como esta aqui, olha. Ele nos contou uma história de uma gata de estimação que ele tinha. Ele tinha uma gata de estimação chamada Aninha. Vamos ler aqui, olha. Chico contou-nos a história de Aninha, uma gata de estimação, com a qual ele tinha o hábito de conversar. Ele conversava com os animais, conversava com as árvores, conversava com a natureza, conversava com os animais, com os seus cães, com os gatos lá em sua casa. Ela lhe respondia com acenos, movimentando a patinha peluda. Oravam juntos e ela se deitava aos seus pés. Quando ele psicografava em casa, ele conta. Quando em casa ele ia psicografar, a gatinha vinha e deitava, se aninhava nos pés dele. Era Aninha, uma gata de estimação. Um dia, Aninha comeu uma lagartixa e envenenou-se. Chico internou-a na clínica veterinária de um amigo. Então a gatinha comeu uma lagartixa e envenenou-se. Eu estava almoçando, meu filho, ele conta. Eu estava almoçando, meu filho, quando ouvi uma voz. Chico, ela está partindo. Pedi licença e interrompi o almoço e fui para a clínica. Ele ouviu uma voz que a Aninha estava partindo, estava desencarnando. Assim, em lá chegando, parecia que ela só estava me esperando. Assim que me viu, revirou os olhinhos e partiu. Ajoelhei-me perto dela, aconcheguei-a de encontro ao peito e chorei. Era uma amiga de muitos anos. Chico chorava quando os animais de estimação dele partiam, né?
Uma vez nós chegamos na casa dele, eu e a Márcia, e tinha desencarnado uma cachorrinha, um cachorrinho dele, né? Era um brinquinho. Ele nos levou lá no fundo do quintal para ver onde ele tinha sepultado o corpo do brinquinho. Tinha colocado flores sobre o túmulo do brinquinho, falou muito sobre o brinquinho, se emocionou, chorou. E aqui ele está contando a história da Aninha. Ele diz assim, olha, saí de lá amparado e tive que orar para sair daquele estado, porque a Aninha tinha desencarnado, a gatinha de estimação. Olhe, meu filho, eu não vou sentir uma dor maior quando perder um parente, um amigo, vou chorar igual, sentir igual. Durante uns 20 dias, continuou o Chico, o gatinho que ficou órfão, filho da Aninha, chorou procurando a mãe. Parecia que o miado dele falava mãe em inglês. Mother, mother, mother. Ele repetia em inglês. O Chico falava em inglês. Peguei-o no colo e conversei com ele, tentando confortá-lo. Eu sei, disse-lhe, que você não me entende as palavras, mas está ouvindo meu coração. Ela vai renascer entre nós. Olha como era a vida de Chico, né? Ele falando, ela vai reencarnar entre nós. Aninha vai voltar, sua mãe vai voltar, vai reencarnar entre nós. E observou, os espíritos me dizem que o animal com algum progresso sempre volta ao ambiente em que ele se habituou. Lembrando o caso da Aninha, Chico se emociona, mas percebendo a nossa estranheza, ele concluiu. Pois é, quando eu falo assim para os amigos, quando eu conto para os parentes o caso da Aninha, eles me olham espantados, exclamando, meu Deus, o Chico extrapolou. Ou para não dizer, né, meu Deus, o Chico ficou louco. E ele então dá uma gostosa gargalhada. Porque, claro, nós todos ali estávamos muito longe, né, de entendê-lo, né, muito longe de compreender a sua sensibilidade, porque Chico era um espírito que não apenas entrava em contato com os desencarnados e com os encarnados, ele também vivia em conexão com a natureza. Muitas vezes ele pedia aos amigos que o levassem até onde ele pudesse encontrar muitas árvores, onde houvessem muitas árvores. E ele então, ele ia e se abraçava a essas árvores e ficava abraçado a essas árvores durante algum tempo, certamente ali se refazendo espiritualmente, ali naquele ambiente da natureza, né? Depois ele pediu aos amigos que o levassem de volta. Os amigos ficavam esperando longe, né? Porque não eram capazes de entendê-lo. Ele abraçando as árvores, né? E as histórias vão se sucedendo, né? Houve um sábado que, antes de viajar para Pedro Leopoldo, ele precisava passar por Belo Horizonte, porque ele receberia do governador, ele seria condecorado pelo governador. Eu me lembro muito bem desta homenagem que lhe foi prestada. Ele seria condecorado pelo governador com a grande medalha da Inconfidência. É uma das maiores homenagens, uma das maiores honrarias do estado de Minas Gerais. É a grande medalha da Inconfidência, e que acontecia justamente no dia 21 de abril, né, para homenagear os inconfidentes, homenagear o Tiradentes, né?
E ele então iria receber esta medalha. E ele nos contou o seguinte: no grupo espírita da prece, esse era o assunto dominante, não é? Da data da desencarnação de Tiradentes. Inclusive, há uma página muito bonita de Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que se você não leu, você deve ler. É uma obra extraordinária que conta sobre o aspecto espiritual, a visão espiritual, não é? O descobrimento do Brasil e a independência do Brasil, etc. Aí o Chico ficou preocupado com isso, né? Ele não gostava de homenagens, ele não gostava de receber homenagem. Tanto é assim que ele doava tudo, dava para os amigos guardar. Títulos de cidadania, troféus, medalhas. Ele recebeu dezenas e dezenas ao longo de sua vida. Só de títulos de cidadão, títulos de cidadania, ele recebeu mais de 100, mais de uma centena. Cidadão de cidades e às vezes de estados inteiros. Cidadão do estado inteiro, mais de 100. E ele entregava isso aos amigos, ele recebeu muitos troféus e muitas comendas, muitas condecorações, muitas medalhas. Ele não tinha nada disso na casa dele. Não guardava nada na casa dele, ele entregava para os amigos, para que os amigos guardassem. Hoje, olha, se nós fôssemos reunir todas as homenagens que o Chico recebeu quando encarnado, olha, nós íamos precisar realmente de criar uma fundação para colocar tudo isso. Nós íamos precisar realmente de um memorial muito bem equipado. Infelizmente, os memoriais que temos por aí, tanto o memorial lá de Pedro Leopoldo, quanto o memorial aqui de Uberaba, são muito pobres no que diz respeito a essas lembranças, em torno de Chico Xavier. São muito pobres. Se a gente fosse pegar isso tudo, colecionar isso tudo, olha, era muita coisa, seria muita coisa. Mas esse assunto estava lá no grupo espírita da prece. O Chico iria receber a grande medalha da Inconfidência. Aí, preocupado, o Chico comentou conosco: meu Deus, se me convidarem a falar, não sei como vai ser. Com aquelas autoridades todas. Logo ele, né? Preocupado com o que iria falar, se fosse convidado a falar. Uma senhora, aproximando-se, apontou para o peito do Chico e falou com satisfação: pois então vai ser condecorado, hein, Chico? A mulher falou para ele assim. Ele já estava muito constrangido, né? E a mulher ainda falou ali de diante, ali na frente de todo mundo. E o Chico muito tímido, mas ele respondeu. Ele disse assim: tudo pertence a vocês. Esta homenagem é para os espíritas e não para mim. Eu sou apenas um cabide onde eles vão dependurar a medalha. Olha a simplicidade dele. Eu sou só ele sempre falava isso. Eu sou só um cabide onde eles vão dependurar a medalha. Não é para mim. Essa medalha é para vocês, os espíritas. Não é? E assim, essas lições vão se sucedendo, né? Certa vez, ainda falando sobre os animais, sobre a natureza, sobre os animais, há histórias muito interessantes. E esse episódio que nós retratamos aqui neste livro, As Bênçãos de Chico Xavier, foi contada pelo confrade, o coronel Ednard Wayne. Ele escrevia muito nos periódicos espíritas. Eu não sei do coronel Ednard Wayne há muito tempo,
não sabemos se já partiu para o outro lado, né? Mas ele escreveu uma coisa muito interessante. Da cauda ao focinho, totalmente preto, era aquele cãozinho que chegava vagarosamente. Olha aqui, ele falando sobre um cachorrinho do Chico. Era aquele cãozinho que chegava vagarosamente, com dignidade, nas sessões públicas do Centro Espírita Luiz Gonzaga, da cidadezinha rural de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E dirigia-se para o canto onde Chico Xavier estava, psicografando aquele cachorrinho, deitava-se ali ao lado do Chico. Ali ficava como se estivesse em prece, quieto, olhos fechados, não latia, não soltava um latido, não se movia. Terminados os trabalhos, desaparecia silenciosamente, como chegara. Uma tarde, a dona do Negrito deparou-se com o médium e lhe falou. Esse era um dos cachorrinhos da vida de Chico, né? Imagine, meu cachorrinho, às sextas e segundas, some das 20 às 2 horas da madrugada. Aquilo intrigava a mulher, porque o Negrito, o cachorrinho, ele sumia sextas e segundas, os dias da reunião lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico sempre fez reunião, segunda-feira e sexta-feira, depois aos sábados, né? Ele desaparece das 20 às 2 horas da madrugada. E só agora vinha saber que vai para o seu centro, Chico. Como é que ele, sendo um animal, consegue vencer todos os obstáculos e fugir para frequentar um ambiente sadio, espiritualmente elevado, enquanto eu, por mais que queira, não tenho forças para ir a um centro espírita? A mulher queria ir, não dava conta, e o cachorrinho dela ia. Chico, as multidões de sofredores e enfermos o seguem, como outrora seguiam a Jesus. Chico sorriu, escondendo a emoção, e a consolou. Então Chico respondeu a ela assim: minha filha, não fique triste. Negrito leva para você um pouco de paz. E um dia que já vem perto, há de trazê-la aqui. Jesus há de ajudá-la. Um dia você vai vir, você não consegue vir, mas um dia você vai vir. Não se passou muito tempo. Logo, a infeliz senhora, depois de abandonar o coronel escreveu aqui, né? De abandonar sua triste profissão, não é? Juntamente com seu leal amigo, o Negrito, começou a frequentar as aulas de evangelização no centro do Chico. Há uma curiosidade dessa senhora. Hoje em dia, graças a Deus, felizmente, não se emprega mais esse termo meretriz, né? Não se emprega mais esse termo meretriz. Mas antigamente ele era muito empregado, não é? E essa senhora, ela vivia numa zona boêmia, não é? Ela vivia ali numa zona boêmia e ela tinha muita vontade de mudar de vida. Vejamos bem, ela tinha vontade de mudar de vida, de começar a frequentar o centro, não conseguia frequentar o centro. Ela começou a frequentar o centro através do seu cachorrinho, o Negrito, porque aquilo intrigava ela. Toda sexta-feira, todo sábado, o cachorro desaparecia, das 20 da noite até as 2 horas da manhã. Ela procurava o cachorro por todo lado, até que ela ficou sabendo que o cachorro ia no centro do Chico e ficava lá deitado aos pés do Chico. Aí ela falou com o Chico assim: Chico, mas como é que um cachorro consegue, eu pelejo para frequentar o seu centro, não dou conta. Aí o Chico falou: não se preocupe, minha irmã, um dia
que já vem perto, o Chico falou, olha, um dia que já vem perto, ele há de trazê-la aqui. Jesus há de ajudá-la. E não se passou muito tempo. Aquela senhora começou a frequentar as aulas de evangelização, lá do chamado Centro do Chico, né? Que na verdade era o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que existe até hoje, sempre aberto à visitação dos interessados. E assim nós vamos folheando aqui esta obra e vamos encontrando as histórias mais interessantes e sempre aprendendo com todas elas. Como certa vez um outro médium, né, ele se aproximou do Chico lá, porque os médiuns procuravam muito o Chico para saber o que deveriam fazer para desenvolver a mediunidade, serem mais médiuns, ter uma mediunidade mais atuante, mais ostensiva. E esse médico perguntou para o Chico, como é que eu faço para a minha faculdade mediúnica se desenvolver de maneira mais ampla? Quase que ele pergunta ao Chico, né? Chico, como é que eu faço para ser você, né? Como é que eu faço para ser você? A resposta iria demandar muito tempo, né? Ele teria que viver séculos e séculos, né? De muita luta, de muito trabalho, né? Mas o Chico respondeu a ele assim, olha, quando comecei, fiz a Emmanuel a mesma indagação que você está me fazendo. Ele me disse que eu precisava trabalhar. Decorrido algum tempo, perguntei de novo. Veio a resposta de que era preciso trabalhar mais. Passado alguns meses, tornei a fazer a Emmanuel a mesma indagação. Ele me respondeu, Chico, você está me obrigando a lhe dizer que é trabalhar mais e perguntar menos. Nunca mais tive coragem de perguntar nada semelhante a ele. Porque, de fato, não é? O trabalho traz a resposta, o trabalho responde através do tempo, ao longo do tempo, não é? A mais longa caminhada, ela se faz pelo primeiro passo, né? Desde que a pessoa não pare ali no primeiro passo. A mais longa caminhada começa no primeiro passo. E se a pessoa pretende chegar, ela tem que caminhar, não é? Ela tem que seguir. Se o médium, por exemplo, ele pretende servir mais e melhor a causa da doutrina espírita, que é a causa do Evangelho de Jesus na Terra, ele tem que trabalhar, fazer o que estiver ao seu alcance, né? Mas não esperar que as coisas venham de graça. É interessante, muitas pessoas acham que Chico nasceu Chico, né? Ah, não, Chico nasceu Chico, ele já nasceu com aquelas faculdades mediúnicas todas, ele já nasceu médium. E não é bem assim, Chico não nasceu Chico, Chico se fez Chico ao longo de muitos séculos, de muitas vidas, das múltiplas existências. Ele nasceu Chico porque ele se fez Chico antes. Aí ele nasceu Chico, não é? Mas nada vem de graça para ninguém. Tudo é preciso ser conquistado com muito esforço, com muita luta e com muita perseverança. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.